Bom dia, alunos do oitavo ano. Hoje é 19 de maio de 2020, professor Egino Valcanaia. Vamos falar um pouco sobre polinômios. Estaremos falando aqui na questão B sobre polinômios e geometria. Temos aqui a figura geométrica ABCD com 4 ângulos de 90 graus, o que define que ABCD é um retângulo. Os retângulos têm as propriedades de terem os lados opostos iguais, portanto, o lado DC, que é oposto a AB, nesse exemplo mede 3 centímetros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E o lado BC, que é oposto a AD, mede 1, 2, 3, 4 centímetros, 1, 2, 3, 4. Lados opostos têm a mesma medida. A pergunta que nós vamos nos fazer é qual a área desse retângulo, ou seja, quantos quadrados de 1 centímetro quadrado, ou seja, quadrados que medem exatamente 1 centímetro nos lados, são necessários para formar esse retângulo. Nesse exemplo, são necessários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, são necessários 12 quadrados de 1 centímetro quadrado, e é isso que a gente chama de área do retângulo ABCD, que é igual a 12 centímetros quadrados. Vamos reformular aqui esse exemplo. É possível calcular a área de qualquer retângulo sem contarmos um a um os quadrados que o formam. Basta a gente contar quantas fileiras tem. Tem 1, 2, 3 fileiras de quadrados. 3. E multiplicar por quantos quadrados tem em cada fileira. 1, 2, 3, 4. Em cada fileira tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, nós temos 3 fileiras com 4 quadrados por fileira, ou seja, 3 fileiras vezes 4 quadrados por fileira, que vai dar 12 quadrados no retângulo todo, ou seja, a área de 12. No caso, os quadrados eram no centímetro, portanto, 12 centímetros quadrados. Mas e se essa medida for dada por um polinômio? Aqui está o exemplo. Se a medida for dada, por exemplo, por 5 mais 3x, 2 mais x, nesse caso particular, deixa eu ajustar um pouquinho a imagem. Nesse caso particular, eu tomei a liberdade de fixar uma medida x inicialmente para entendimento. Nós temos a medida de 1 centímetro como comparativo e a medida x, que é no caso uma medida um pouco menor do que 1 centímetro, portanto 3x, 3 medidas de 3 segmentos de medida x, vão medir 3x, um pouco menos do que 3 centímetros. Muito bem. Observem que nesse exemplo, então, eu tentei montar um retângulo em que ele medisse 2 centímetros mais uma medida x. Portanto, a medida do lado AB e a medida do lado CD é de 2 mais x. Já na medida BC, eu tentei montar um retângulo em que ele medisse 5 centímetros mais 3x, mais essa medida aqui 3x. Portanto, o lado oposto também mede 5 mais 3x. Com essa primeira ideia do que significa o polinômio num retângulo, nos lados de um retângulo, vamos tentar lembrar que esse valor x ele é variável para cada situação, para cada problema. Esse x pode ser diferente. Então veja que não estamos, quando a gente pensa num retângulo,
onde os lados são polinômios, não estamos pensando apenas nesse retângulo, estamos pensando, por exemplo, num retângulo em que a nova medida x, por exemplo, seja esta. E aí, na hora de desenhá-lo, você teria um retângulo maior, de comprimento maior, e mesmo de altura maior, ou seja, um outro retângulo. A todos esses retângulos vamos chamar de classe de retângulos, em que a base mede 5 mais 3x e a altura mede 2 mais x. É comum num retângulo chamar essa medida de base e esta medida de altura, mas pode também chamar de lado maior e lado menor. E como podemos calcular a área, então, de todos os retângulos que têm a medida 5 mais 3x e 2 mais x? Fazendo como a gente fez anteriormente, mas não contando os quadrados um a um, multiplicando. Então, a área vai ser a medida do lado maior vezes a medida do lado menor. 5 mais 3x vezes 2 mais x. É preciso multiplicar o 5 pelo 2, o 5 pelo x, o 3x pelo 2 e o 3x pelo x. E aqui fizemos, na primeira flecha, 5 multiplicado por 2, resultou 10. Também escrevi aqui. Segunda flecha, 5 vezes x, resultou 5x. Escrevi aqui também. As flechas que multiplicam agora a segunda parcela, o 3x pelo 2, o 3x pelo x. 3x multiplicado por 2, aqui está, 6x, escrevi aqui. E 3x multiplicado por x, aqui está, 3x multiplicado por x, 3 vezes 1, 3, x vezes x, x ao quadrado. E, portanto, a nossa resposta vai ficar desta forma. Tenho 3x ao quadrado, eu tenho 5x e o 6x, que são termos semelhantes, portanto, eu posso reduzi-los a um termo só, 5x mais 6x, 5 mais 6, 11x, e o termo independente 10. Portanto, a área de todos os retângulos em que um dos lados mede 5 mais 3x e o outro lado mede 2 mais x é igual ao polinômio 3x ao quadrado mais 11x mais 10. Vejam que, por exemplo, para o retângulo em particular, em que x for igual a 2, digamos 2 centímetros, nós temos 3 vezes 2 vezes 2, mais 11 vezes 2, mais 10. 3 vezes 2 vezes 2, teremos 12, mais 11 vezes 2, 22, e mais 10, ou seja, 44. Portanto, em particular, quando x vale 2 centímetros, nós teremos que a área deste retângulo é igual a 44 centímetros quadrados.